Boa noite. É, Bom, eu sou Valéria França, estou numa mais uma quinta-feira de live do Sechá e hoje nós temos um convidado muito especial que é o Cassiano Teixeira. Cassiano, ele é o presidente da Abrace Esperança, a única associação hoje que tem autorização da Justiça para o plantio de cannabis. Fica na Paraíba, ele é bem conhecido, é uma associação grande, com cerca de 5.000 associados. Ó, o Cassiano aqui, que bom. Oba! Achei o Cassiano. Vamos ver. Vamos. Ih, perdi você. Perdi você. Aí, Cassiano. Já tô. Cassiano já tá se conectando. Olá, Cassiano. Tudo bem? Como é que tá? Oi, tudo ótimo, tudo Ah, que bem. bom. Muito prazer ter você aqui de novo. Você é um dos convidados que sempre volta, né? Que é Hum, uma honra para o Sechá e para mim também, que gosto de você e acho o seu trabalho sensacional. Tá sempre de parabéns. Cada vez a associação cada vez maior, cada vez mais profissionalizada. É incrível o trabalho que você fez com os pacientes. Então, eu estava para começar, né, nossa live, então, queria dar boa noite para todo mundo, quem está entrando, Felipe, Garo Cosmo e tantos outros que estão entrando. Nós estamos hoje na live de quinta-feira do Sechá para discutir uma questão muito interessante, muito importante para o Brasil, que é o projeto de lei número 399 de 2015, que foi apresentado nessa semana ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e vai aí e propõe o cultivo da cannabis. E para bater um papo sobre esse texto substitutivo da APL, temos o Cassiano Teixeira. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Valéria. Boa noite, pessoal do Sechat, né? Boa noite, nossos seguidores, né, que estão assistindo essa live. É um prazer estar aqui. Não é comum eu estar fazendo live. Eu tenho tido uma sobrecarga muito grande, né, nessa luta que a gente está tendo aqui em João Pessoa de ter que fazer acontecer. Não é fácil, né, quando a gente abraça um projeto, porque tem que ser do coração, entende, Valéria? E isso tem sido o diferencial, porque não nasceu de uma oportunidade, nasceu de uma necessidade. E, e a gente tem. Estas imagens devem ser. Desculpa, a gente tem lutado há bastante tempo, desde 2015, para a gente garantir o acesso. Então, o acesso ele sempre foi o nosso maior problema. O acesso ao tratamento foi o que me fez entrar nessa briga, nessa batalha, né? E eu acho que a maioria das pessoas que chegaram até aqui no movimento canábico no Brasil, elas tiveram esse mesmo ímpeto para a gente começar essa determinação baseada na nossa necessidade. E o acesso, ele foi uma das nossas lutas. Em 2015, para tentar conseguir que a Anvisa liberasse a importação. 2014, né? 2015, a gente lutou para poder importar. Em 2016, a gente conseguiu que o THC fosse importado. 2017 foi a primeira associação, né? Aí assim foi. 2018 foi medicamentos na farmácia. 2019 a gente conseguiu H6, quase que 50 H6. Então assim a gente sempre foi avançando passo a passo. Uhum. E não acredito que do nada a gente deva mudar essa estratégia, né? E isso está sendo muito bem colocado pelos legisladores, né? O Luciano e o Paulo, né? O Luciano Dutti, que ele é o presidente do relatório, ele que vai, o presidente da comissão, ele que vai apresentar. E esse texto base que eles apresentaram,
ele ainda tem alguns ajustes. Nós mesmos temos dado algumas dicas na expectativa que possa ser incluído. Não é uma exigência, né? Eu acredito que não é porque o projeto não abraça todos e tudo, né? Que a gente Sim. deva rechaçá-lo ou mesmo colocar em xeque, né? É preciso que a gente tenha união e também reconhecimento que o que tá tentando se fazer é mais um passo, né? Que Isso não é um impede. passo importante, né? Falar em cultivo no Brasil, eu acho que é um passo importante para o acesso de todos, né? Ou estou errada? Não, o que acontece é que é difícil que pessoas, até mesmo ativistas, né, até mesmo grandes advogados, grandes pessoas que têm trabalhado na causa, não compreendam que não é parte de um plano de conspiração, como colocaram em 2014, né, quando eu falei, acho que quase que eu fui preso porque eu falei isso, né, eu falei que é um processo que vai acontecer da seguinte forma: primeiro vai se regulamentar industrial, né? Desculpa, primeiro medicinal, né? Aí depois vão regulamentar industrial, né? E depois talvez, com 20 anos, como foi na Califórnia, vão regulamentar o uso recreativo, né? Talvez, eu espero que antes, eu espero que o STF resolva esse problema, né? Com Uhum. a RE que lá a gente tem, né? A gente tem hoje os H6, que tem sido um remédio jurídico muito, muito importante e vai se manter. Não acredito que vai parar por causa dessa lei, né? Mas é preciso. Aliás, a lei, Cacildo, desculpa te interromper, ela nem fala, tem várias coisas que essa lei não trata e nem se refere. Uma delas é o autocultivo. Em Isso, nenhum momento o texto se refere ao autocultivo, certo? isso. Na verdade, eles explicaram que não colocaram autocultivo porque ia impedir, na verdade, ia bloquear o acesso, né, na verdade, com que essa lei fosse aprovada, né, até mesmo recebesse vetos. Então, Uhum. foi uma escolha dura. Eu acredito que, inclusive, eu percebi que os deputados meio que, de certa forma, sentem, né, a dor de muitas pessoas que hoje têm o HC e que vão Sim. ficar de fora, né? Mas elas estão seguras. E nada impede que a gente continue lutando e continue tirando HC. O medo, Valéria, seria que isso prejudicasse os HCs. Mas alguns advogados acham que, ao contrário, isso pode até facilitar, né? Mas direito é isso, é estratégia, né? Prazo, é provas. E o que está se tornando o legislador, ele é um advogado do povo, e a lei, para ela ser emplacada, é preciso ter uma estratégia. E eu Sim. entendo, né? Eu gostaria muito que o autocultivo tivesse ali naquele texto, mas eu sei com que a gente está lidando, né? E com preconceito. Na verdade, a gente tem que falar que o Brasil é um país muito conservador e principalmente os deputados, e tem uma oposição muito grande, né? Isso, Então, existe uma negociação mesmo dentro da Câmara para se conseguir a aprovação de alguma coisa. Na verdade, esse vai ser o primeiro projeto de lei que regula alguma coisa, porque até agora o que a gente tem é a determinação da Anvisa. A gente não tem nenhum projeto de lei, vai ser de fato uma mudança importante, né? Eu acho. eu acho que sabe qual é o maior problema? O maior problema é a gente criar através de um debate, né? E a gente perder o foco no que poderia ser mais importante nesse momento, que Que é são os os detalhes né? do texto, né? Já é uma coisa que está consolidada em relação ao autocultivo. Desde o início, eles avisaram que isso não seria possível. As associações, nós sabíamos que isso ia acontecer, e não adianta a gente estar discutindo fogo que já apagou. Então, o que a gente precisa agora é se ater à legislação. Eu encontrei algumas coisas que eu já estou levantando,
numerando que eu gostaria de ver melhoradas. Uma delas é em relação aos animais, né? Associações, elas podem ser associações de animais ou fornecer para animais, né? A associação que a gente agora está fundando é a Abrace Pet, aqui em Mas João Pessoa. ele disse que não pode, porque na verdade eu queria que você me ajudasse até. Uhum. Pelo que eu entendi do novo PL, ele permite a produção de medicamentos veterinários, o que até então não era permitido, Sim, não é isso? sim, mas não vi isso pelas associações, entende? Ah, E outra coisa, está mas restrito. ele fala só, quando ele fala de cannabis medicinal, ele tira o veterinário? Não, né? Não, mas eu tô falando no capítulo específico das associações, né? Tá. Lá tem dizendo Ele uso humano, aqui, uso humano e deixa de fora os animais. veterinário. Então, a gente tem associações de pacientes de PET, como a Abrace Pet, né? E aí, como é que a gente fica? Se a gente é uma associação para os humanos, entende? Então, é isso que eu queria ver. Outra coisa, o THC ele é muito importante para os animais também, da mesma forma como para o humano. Então, restringir a 0,3 é ruim, não é bom, né? Vai deixar de fora muitas Quer dizer, pessoas não na na sua ilegal. opinião, devia ter a mesma tolerância que tem para o THC humano, é isso? Isso, até porque os animais têm o mesmo sistema endocannabinoide que a gente. Uhum, Então, uhum. é uma questão. Eu acredito que essa questão de dose, Valéria, é sempre a questão do médico. É o médico que determina, né? Então, a gente tem que cumprir o que o médico manda. Se o médico prescreveu um veneno, está prescrito, eu vou ter que fornecer, né? Então, Sim, é o que ele pediu, né? Claro. é. Outra coisa que eu tô um pouco inculcado com nessa legislação é a questão do que a gente sabe que remédios controlados eles não podem ser enviados através de correios, né? E se a cannabis é um remédio controlado, como fica a questão do envio, Ah, né? essa é uma boa pergunta mesmo, né? Como é que fica Então, esse envio? isso. Mas Então, se bem que o remédio importado chega por correio, não? então a importação ela é permitida pelos correios, né? É, Até porque ela vem com autorização de importação da própria Anvisa. Então, exatamente. né? A Anvisa ela precisa, talvez a gente não sabe como vai ser. Então eu estou questionando o pessoal que está redigindo a lei sobre essa oportunidade, porque a Abrace, outras associações também, elas fazem o envio entre estados, né? Uhum. E essa mercadoria, ela pode ser apreendida, né? E ela pode ser questionada, né? E se há uma receita azul ou quem é que vai garantir que isso não está sendo uma quebra da legislação? Até porque se é remédio controlado, ele não poderia estar indo pelos correios, né? É. Isso Eles fazem eles fazem ali, eles falam em transporte, né? Que seriam, eles falam em transporte, talvez será que isso estaria incluído no transporte ou você acha que não? Porque então, aí o correio faz o teria, transporte. então teria que ali ter no parágrafo específico, né, a palavra correios, né? Entende? Entendi. Então a gente teria que tem que esclarecer isso. Outra questão que eu percebo que ficou de fora é a questão tributária, né? Se a gente está criando uma legislação, a gente está criando uma regra, é preciso que também esteja a questão tributária. Ela precisa estar, ou pelo menos uma previsão de qual órgão que vai, é, digamos, trabalhar essa parte, né? Outra Mas questão, agora é uma dúvida minha, o Cassiano. Hoje a associação paga algum tributo? as associações,
como a gente paga tributos trabalhísticos, né? Tributos Tá. trabalhistas. E as associações pagam FGTS, a gente não paga tributos, né, das nossas contribuições, Tem nem imposto sobre mercadoria, né? Imagino. nesses postos de mercadoria. Isso. Então, essa questão, mas aqui está falando de empresas, de indústria também, né? Uma questão que foi levantada de muitas associações que nasceram no Brasil hoje estão lutando para que o autocultivo seja uma opção nesse projeto, né? E isso a gente até falou aqui já no início, né, que não adianta a gente ficar gritando, né? Não adianta. O legislador ele já decidiu que ele vai agir dessa forma. A gente pode continuar gritando e lutando, né? Todo apoio. Eu mesmo serei um que vou estar lutando mais ainda pelo autocultivo e mais ainda pelo uso recreativo, porque o que a gente quer é que todos tenham direito e o Estado seja o melhor beneficiado, com menos pessoas presas, com menos encarceramento, com a diminuição da violência, com o aumento da arrecadação através dos tributos. Isso é uma coisa que a gente já sonha há muito tempo, e isso é uma questão de tempo, né? Como Marcelo D2 fala, né? É uma questão, não é se, é quando. Então, né, a gente pode estar agora com o coração tranquilo, né, que isso é uma questão de tempo. Então, por último, Valéria, o que tá me deixando um pouco preocupado é a questão das associações que estão iniciando agora e que querem começar, né? Qual é o caminho que elas devem seguir, né? Já que vai exigir digamos, vai exigir que eles se profissionalizem desde o início, né? E eles talvez tenham a necessidade de que tenha a casa de cultivo, vou ter que ter a necessidade de que o laboratório tenha pelo menos, né, uma estrutura mínima, básica, que custa também, né? E o principal é ter um agrônomo responsável, ter um farmacêutico responsável, né? Quando é uma associações de, digamos, 7 mães que se juntaram e estão ali querendo fazer a associação e se autossustentar, né? Minha preocupação, como a dos outros, também é se essa lei vai impedir que elas tenham espaço, que elas tenham oportunidade, né? Mas E isso foi aí muito bem a esclarecido. minha pergunta é o seguinte, né? São duas. Primeiro, é necessário que todas as associações façam um medicamento de qualidade, certo? E que lute para isso. Essa não seria uma forma de exigir que as pessoas estivessem próximas ou através de um trabalho colaborativo, pessoas que entendessem do assunto e pudessem garantir uma qualidade melhor do que eles estão produzindo, Cassiano? Não, eu Eu acredito. vejo que essa foi uma preocupação sua. Você começou e foi cada vez aumentando, se precavendo para fazer um produto cada vez de melhor qualidade, não foi? Isso. Até porque, Valéria, a gente está fornecendo algo para outra pessoa, né? Pois Então, é, eu uma não estou, responsabilidade, né? não é, eu não estou fazendo para mim mesmo, né? É. Entende? Então, a partir de quando tem que ser terceiros, a coisa muda. E a gente precisa seguir regras. Até quem vende cachorro quente na esquina, né? Então, É, é. complicado. Agora, o que eu tenho dito é que as pessoas aqui no Brasil, elas têm a tendência de separar as coisas, de dividir. O Brasil, hoje a gente conhece o Brasil, um Brasil dividido. E essas divisões, elas têm acontecido de tempos em tempos, né? Teve uma época que, quando a gente estava falando de CBD, os cultivadores estavam dizendo CBD dá na maconha. E aí já começava uma celeuma, né, entre os pais, entre as mães e os cultivadores, né? E várias iniciativas
né, que partiram das mães, né, tem ajudado o movimento em geral, né? E essa lei, ela não deixa, jamais vai deixar de ser uma semente que as mães plantaram lá em 2014, né? Então, é algo que a gente está colhendo agora, né? O acesso, ele é urgente, não é plantar que é urgente, é o acesso, né? E seja ele plantado, importado, seja ele que ele venha de um cometa, seja ele brotado da terra, não importa. A gente precisa do acesso agora, porque a vida em primeiro lugar. Esse foi o lema nosso desde o início, desde a época do ilegal. A vida não pode esperar e eu tenho urgência. Pessoas aqui na fila da Abrace têm urgência. Pessoas na fila da AME têm urgência. Pessoas na fila da Aliança, lá em Brasília, têm urgência. Então, o que é que a gente está discutindo, na verdade? Né? É uma questão de urgência, porque a gente precisa passar essa lei, aproveitar que estamos numa pandemia, aproveitar os remédios jurídicos para que isso seja aprovado, né? E a oportunidade que surgiu, né? O momento e tocar para frente. Esse passo sendo consolidado, começamos uma luta no outro dia, né? Começamos uma luta no outro dia, não para. Eu acredito que a gente pode sim apoiar esse projeto sem deixar de ser interesseiro, como o pessoal fala, né? Interessado somente no nosso umbigo, nas associações. Nós não estamos preocupados somente com associações, né? Abrace, eu, pessoalmente, tenho dado apoio às outras associações, e inclusive aos cultivadores de HC. Temos incansavelmente até mesmo fornecido material. O próprio juiz determinou que fornecêssemos clones, temos feito. A questão de teste em laboratório dos teores, a gente tem feito gratuitamente. Então, se alguém quiser jogar uma pedra em mim e na Abrace, essa pedra vai bater e vai voltar para você. Porque o que a gente está fazendo não tem nada a ver com interesses próprios, não tem nada a ver com egoísmo, né? O que a gente está querendo é que, o mais rápido possível, o Brasil se torne uma potência, né, no tratamento, na produção, na industrialização de algo que já foi feito e fabricado aqui no Brasil. 1850 até 1900 a gente tinha a cannabis como um insumo, né? Se plantava do Iapoque ao Chuí, do leste ao oeste, e a cannabis fazia parte da nossa cadeia alimentar, Valéria, né? Quando se plantava bastante, né? Então a gente está lutando para trazer a cannabis de volta, e se for necessário que a gente faça isso devagar, que seja, né? O importante é que nesse passo, no próximo passo, a gente consiga obter mais e mais espaço, né? Até mesmo espaços de discussão, porque esse assunto está indo para a TV e está se falando de quê, né? Então, é preciso que nossos colegas cultivadores, os desbravadores, os que estão aí há 20 anos lutando, não queira jogar pedra, rechaçar, mas sim, né, que eles vejam com que isso é um passo, né? O próximo passo vai ser mais fácil depois desse. Né? E um passo depois de uma longa conquista, como você falou, né? Quer dizer, um trabalho que começou lá atrás, em 2015. Quer dizer, não é um trabalho que começou hoje, nós estamos em 2020. Quer dizer, na verdade, a coroação de quando se fala de cannabis medicinal, é a coroação de toda uma luta dessas pessoas, não? Pois é. E eu acredito que nós estamos bem encaminhados, né? Porque a gente tem legisladores que estão muito empenhados, né? E ali trabalhando nos bastidores para que, através de reuniões, isso vá para frente. Isso é inédito, né? Da última vez que a gente teve a SUG 8, né, eu fui falar CBD, quase fui preso.
É mesmo? Conta essa história pra gente. Então, a gente estava na audiência, né, da SUG 8, que foi uma sugestão que o finado, e eu quero fazer aqui homenagem a ele, né, André, que foi o cara que deu entrada lá no Senado, né, de um projeto de lei popular, e a gente obteve os 10 mil votos, e essa sugestão foi para a audiência. E a gente teve as audiências foram muito quentes, e eu estava lá, falei pela primeira vez. Ao final, eu fui falar que quem precisasse de CBD me procurasse. Nós somos uma associação, prestamos apoio. E aí, um cara atrás da gente, um pastor, né, que depois a gente descobriu que ele era candidato a deputado, ele foi e deu a voz de prisão para mim. E Sério? isso é só você ir no YouTube e colocar Cassiano Teixeira, Senado, que você vê a cena. E aí o que aconteceu? Os advogados me resguardaram dentro de uma sala e o Cristóvão Buarque veio e me conduziu até fora do prédio, porque estavam querendo me prender, me revistar e abrir minha bolsa e olhar se eu tinha drogas dentro. Então, assim, foi Nossa, absurdo. que Então clima. a gente já vem sofrendo muito desde ali. Né? Ali o que aconteceu? O projeto foi aprovado e o que aconteceu? Nada. Porque o Cristóvão Buarque não quis ser pai da lei, não quis tocar isso para frente. Então, não é. O Jean Willis também tentou, outro deputado do Rio de Janeiro também tentou, e o próprio Paulo Teixeira já tentou uma vez também, mas nada se emplaca. Né? Então, eu andei um pouco cético quanto a se a gente ia conseguir realmente emplacar esse projeto de lei ou não. E eu estou ainda atento aos fatos. Né? Vamos ver se o Rodrigo Maia abraça, se a sociedade abraça. Né? E é por isso que eu sugeri, isso não é de agora, não foi ideia minha, mas a gente sugeriu que o projeto tivesse um nome, né? Um nome de alguém que está desde o início, que foi a causa disso tudo. E aí eu sugeri a Anne Fischer, não desmerecendo Sofia, não desmerecendo Gabriel, não desmerecendo o Lucas, não desmerecendo João. Né? A gente precisa ter um nome, e é sempre assim, a gente escolhe o nome, mas por que não bota Carline? Por que não bota Lei do Pito do Pão? Então a galera gosta de brincar, de tirar onda. Eu tenho um bom humor, mas a coisa é séria. Eu acredito, Valéria, que uma lei ela tem muito mais visibilidade e aprovação quando ela tem um nome. É Né? verdade. Inclusive o nome de um paciente que foi simbólico nessa luta toda da cannabis, né, medicinal no Brasil. É Isso. bem interessante, é uma sugestão bem adequada, eu acho. É Pois como a é. Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, todo mundo já sabe o que que é. Falou Lei da Maria da Penha, pode até não saber o número, mas sabe ao que se refere. Isso. Então a gente precisa desse passo agora. Eu estou começando uma campanha e pedindo as pessoas para fazer a hashtag. A gente mandou fazer camisas e estamos tentando ver se a gente emplaca, porque é mais uma coisa que a lei precisa ter, que o texto precisa ter. Né? É um batismo. E eu acredito que Norberto e Catiele, eles já disseram que autorizariam. Eu acredito que o pessoal está conversando e vamos em frente, né? Vestir a camisa, né? E uma criança, né? Conseguir trazer a cannabis de volta para o solo nacional, gente, isso é um passo grande, né? Se a gente conseguir, e eu acredito que não passa pelo presidente, né? Eu acredito que ele veta, né? Infelizmente, né? É. Só se a esposa dele convencer ele, né? Eu acho difícil, Vamos né? ver. Mas Quem sabe, como né? O Dutti, o deputado Luciano Dutti, está esperançoso e ele disse que quando ele escreveu a lei, ele escreveu uma lei que pudesse passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.
que fosse possível de aceitação, porque eles dizem que não há que a maioria concorda que a cannabis medicinal é realmente necessária para as pessoas. Isso e aí por aí foi a linha dele para conseguir alguma coisa na Câmara. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer. O que você acha? Você acha que realmente, porque aqui a gente estava conversando, eu estava lendo aqui os comentários, e algumas pessoas dizem que, na verdade, a lei não aumenta o acesso. Aí eu queria saber o que você acha disso, porque, na verdade, ela legaliza o cultivo, né? Transforma a ela transforma a matéria-prima, uma matéria-prima nacional, que sempre barateia, e aumenta o número de pessoas, e o número de. Tem associações, empresas e também o governo que vai poder produzir. Você acha que isso aumenta de fato o acesso ou não? Responde para essas pessoas que estão achando que não. Com certeza vai aumentar o acesso, né? Com certeza. Vamos tirar por uma associação que hoje está começando, uma associação, eu não vou dizer o nome da associação, mas hoje eles estão atendendo 300 famílias, né? Hoje a gente tem apenas a importação como opção, né? E agora surgiu o fermédio da farmácia, né? Que eu acredito não ser uma opção viável, né? Mas os associados dessa ONG estão pagando R$ 120 pelo seu medicamento. Então, eles têm tido acesso. Imagina se a gente tiver condições de ter mais associações. E eu estou falando em nome das associações, eu não estou falando as empresas, como várias empresas hoje no Brasil, empresas que têm, inclusive, antigos growers ou, né, pessoas que estão no meio da cannabis, realizando empresas para produzir o medicamento, então, em São Paulo, inclusive. Então, eu acredito que o acesso ele vai ser mais fácil, né, mais barato. As associações, elas é uma solução que, inclusive, o Ministério Público tem exaltado bastante como uma iniciativa da organização civil, né, como uma forma de acesso. É apenas no Brasil que isso acontece. Então, nós estamos fazendo uma legislação própria, né, tipo brasileira, e estamos caminhando. Próximo passo, né, nós vamos achar, mas nesse momento eu acho que é uma forma de garantir o acesso, até porque as associações elas têm condições de atender mais pessoas, elas têm condições de se cotizarem e gerenciar tanto o cultivo, que é muito difícil cultivar, né? É uma planta muito delicada, tanto quanto é muito complicado a gente ter custos na produção, na questão dos laboratórios, em análise, a gente pode se cotizar, digamos, a Abrace hoje ela pode analisar para as outras associações. Então, isso barateia bastante. Então, unidos, as associações podem representar a maior parte desse público que está precisando. E nós temos 55 milhões de pessoas com doenças crônicas sem nenhuma opção, né? A Abrace hoje está atendendo 8 mil famílias, né? Então, o que a gente quer? Que a PEP atenda 8 mil 8 famílias. mil, eu falei que eram mais ou menos 5 mil, 8 mil já, são 5 mil associados, é isso? Isso. Então, a gente tem hoje 8 mil pessoas. Eu esperava chegar até dezembro, mas a gente não conseguiu. As coisas, acho que na questão do Covid, né, na pandemia, aumentou bastante a procura, e por causa das pesquisas e isso tudo. Então, o que eu acho que agora carece são aos seus diretores, aos presidentes das associações e seus associados se engajarem, né, em cumprir, né, o seu estatuto. A Abrace tem cumprido o seu estatuto. E eu estou aqui representando o estatuto da Abrace. Então, eu tenho cumprido o estatuto da Abrace. E cada associação que cumpra o seu estatuto. Se lá está dizendo cursos
ensinar, ensinar os pais a autocultivo, que ele cumpra, né? Isso é legal e é lícito, né? Que se cumpra essa legislação, essa regulamentação. Mas a gente não pode exigir que as associações elas não tenham uma regra. Nós estamos no Brasil e o Brasil é o país que a gente sabe que as pessoas desviam as entidades, desviam o poder As público. realidades, né? Isso. Então a gente não pode estar colocando a nossa luta, né, de 6 anos e outros que estão aí há 20 anos, né, na mão apenas das empresas, né? E a gente teve essa opção de colocar as associações e deixar de fora o autocultivo. Que pena, que pena. Eu vou repetir, que pena, né? Infelizmente, né? Que bom que fosse, né? Mas a gente sabe que não ia dar. A gente sabe que a gente tem uma briga grande, né? Mas essa questão, Valéria, do autocultivo, eu acredito que vai ser resolvida pelo STF. Mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que trazer o RE de volta para a mesa. Já temos 3 votos, né? É uma questão de tempo. E se Até porque não é de interesse da justiça ficar se entupindo de casos como de autocultivo que praticamente quase todos são aceitos, né? Quer dizer, acho que tende a regularizar, você não acha, não? Eu acho que o entendimento da justiça cada vez mais está percebendo, né, que a necessidade do cultivo ele é um direito inerente. Qualquer pessoa pode cultivar qualquer planta no seu quintal, porque precisaria de uma lei para que se permita plantar algo no seu quintal, né? É extrapolando, né? A legislação, quando ela vem para extrapolar, eu acredito que ela não é uma boa lei, né? Então, eu acho que, sim, a gente precisa de uma regra para as indústrias, as empresas, incluir as associações, que bom, né? As associações merecem esse espaço. E se a gente conseguir aprovar, vai ser uma vitória, né? E continua a luta, né? Deixa eu Continua. perguntar uma outra coisa para você. No projeto de lei, eles dizem que a associação ela vai ser regularizada não pela mesma lei que vão ficar sujeitas às empresas, mas pela mesma lei que o governo e as farmácias vivas do governo ficam sujeitas, que é a lei da farmácia viva. Dizem que ela é mais flexível. Você sabe um pouco mais sobre isso? Eu dei uma olhada por alto, mas eu vi que são regularizadas. Assim, Valéria, é tudo uma questão de burocracia, tá? Quando a gente está registrando uma associação, a gente estabelece os quinais. Ali nos quinais, a gente coloca cada quinai referente a, a uma atividade econômica ou mesmo serviços, né, no registro do CNPJ. Né? Ali, naquele KNAI, vai ter que ser escolhido o KNAI de farmácia. Né? E vai ser necessário seguir a RDC de farmácias vivas ou de farmácias magistrais. E não é um bicho de 7 cabeças. Né? Não é algo que seja, como eles façam, ciência espacial. Né? Não é algo que exista controle de temperatura, controle de ar. Não é algo desse tipo. Não é algo que precisa de um fluxograma delimitado e algo que seja caro, difícil de fazer. Né? O legislador ele encontrou a forma mais básica, são as farmácias magistrais, e contempla bastante as associações, porque ela é a menor forma que a gente pode estabelecer de boas práticas. Né? Eu como aqui, onde eu moro, existe uma cozinha, e a pessoa fabrica marmita para todo o meu condomínio. Né? E eu fui buscar um dia desse a marmita, e quando eu entrei
no apartamento onde ela estava fazendo, eu tive nojo. Eu quase que eu vomitava. Tinha mosca, janelas abertas. Então, ela foi autuada pelo prédio, né? E foi denunciada à vigilância sanitária, que veio ver e interditou. O que aconteceu? Um dia antes, eu comprei aquela comida, o meu filho comeu e ele passou mal e vomitou. Né? E eu não sabia o que era. Então, quer dizer, gente, sejamos coerentes, né, com o outro. Né? O seu direito não pode passar pelo direito do outro. Né? Então, a gente precisa entender que ninguém está impondo nada novo. Regras sanitárias sempre existiram. E a única coisa que a gente pensa é fazer melhor, fazer com cuidado, né, com as ferramentas que a gente tem para controle de qualidade e tocar para frente, avante, vida que segue. Vida que segue, sem dúvida. E você acha que, no final das contas, quer dizer, as farmácias vivas têm as suas regras, mas elas realmente são mais fáceis do que uma de uma indústria, né? A da indústria, elas precisam ter, Valéria, elas precisam ter alguns projetos, né, que são um pouco caros, são projetos de um fluxograma, e elas precisam ter controle de temperatura, controle de ar. Né, Teste clínico, né? Uma série de coisas, não essa é? é a parte, eu estou falando essa parte estrutural, né? Ah, tá. Parte estrutural. Então, a parte estrutural de um laboratório industrial, ele é bem mais caro, porque ele exige níveis de controle bem mais caros, né? Bem mais arrojados. Então, é diferente. Né? A farmácia viva, a gente conhece as farmácias magistrais, é um projeto que está aí, que era, inclusive, demanda de alguns ativistas, como o pessoal da Liga Canábica, que sempre referenciou a farmácia viva, e agora eles estão sendo contemplados e ouvidos. Né? Então, eu acho que a gente, com um pouquinho de paciência, com um pouquinho de respeito, né, com um pouquinho de reconhecimento, um pouquinho só, gente, né, a gente vai dar mais um passo, né, e aqueles que são haters e vão sempre dizer tá errado e não apoia e vamos plante, não compre, plante, não compre, a gente apoia vocês do mesmo jeito, vamos continuar gritando do mesmo jeito, plante, não compre, mas a gente não pode chegar agora sabe, jogar merda no ventilador, porque esses legisladores eles precisam realmente de um apoio, né, para que a base deles, né, em cada estado, a gente possa, em um consenso, porque é um consenso o uso medicinal, né, avançar. Valéria, a única coisa nesse país que não anda é quando não tem consenso. E se você for ver a maioria das histórias ali, inclusive a da fosfetanolamina, que foi o próprio Bolsonaro, que foi um projeto de lei que foi aprovado a toque de caixa, né, foi aprovado, né, no governo Dilma e depois foi derrubado, porque realmente se viu que a fósforo era um campo minado. Né? E a cannabis não pode ser um campo minado. Né? A gente não pode estar criando inimigos. Né? Todos nós estamos com o mesmo objetivo. Né? Todos nós estamos lutando pelo acesso. Né? O acesso da planta. E eu vou mais longe. Se fosse no abacaxi, eu estava plantando abacaxi. Né? Isso é um lema que a gente sempre usou. Então, Bom, ninguém está aqui lutando porque é maconha. Né? É lutando porque é na maconha que tem o que a gente precisa. Né? Então, tem ostracismo nenhum. A gente está lutando pelo acesso, né? Para que mais pessoas tenham acesso, né? E que um dia a gente possa ver pessoas que já não sejam mais presas por causa de um pé no seu quintal. Né? Isso é o nosso sonho. Né? E que eu acredito que vai ser beneficiado com mais esse passo. Né?
E de passo em passo, a gente chega lá. Sem dúvida. Cassiano, me diz uma coisa, como é que funciona hoje a questão de importação para sementes para você? A Brás, ela teve sempre, a gente sempre importou ilegalmente, desde que eu me entendo de gente, desde que a gente entrou nessa luta. Então, a Brás, ela dependeu de bancos de sementes e a gente sempre fez a importação normal. A gente coloca apenas a sentença dentro do envelope e a gente tem recebido algumas sementes, né? Mas nesses 6 anos a gente vem trabalhando as nossas próprias cepas, né? Nossos próprios cruzamentos. Eu acredito que em breve nós não vamos mais depender de importação de sementes, Olha, que mas bacana. a gente está lutando para a gente ter a nossa própria cruza, né? De uma planta que se adapte melhor ao clima, ao sol, né? E à umidade local. E isso tem sido um trabalho que não tem sido feito por mim, não é mérito meu, mas o mérito de uma equipe de pessoas que têm compromisso, como agrônomos, farmacêuticos, né, técnicos, agrotécnicos, biólogos. É, é, nós temos hoje uma preocupação com a parte profissional. E isso não é mérito de nenhuma associação. Eu acho que isso é uma questão que todas as associações devem buscar. Né? Ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém, mas a gente não pode brincar de ser farmacêutico. A gente não pode, eu não tenho nenhuma formação em cultivo, em planta, né? Eu comecei a plantar, eu sei plantar, né? Mas teve aspectos que fugiam ao meu conhecimento. Então, um deles é que as plantas são de outro hemisfério, né? E quando elas vêm para esse hemisfério, elas sofrem muito, inclusive alterações, né? Alterações genéticas, né? E isso a gente não tinha esse conhecimento até que veio um agrônomo, né, que já tem a expertise, já trabalhou na Colômbia, já trabalhou no Canadá, e aí foi ele que nos orientou. Então, é preciso que a gente tenha essa visão, né, de que ninguém está impondo ou colocando uma barreira na hora que você pede que um farmacêutico seja responsável, um agrônomo seja responsável. A gente está pedindo, né, para que a gente acerte de primeira e não fique como eu fiquei, né, durante 3, 4 anos penando, porque nenhum agrônomo queria ser agrônomo da Abras, porque Sério? tinha medo. Você tinha medo? É, geralmente o que acontece? As pessoas até têm uma certa. Ah, eu quero. Mas quando chega e vê a realidade, e aí muda de ideia. Né? A gente está distante, nós estamos aqui na Paraíba, geralmente é um clima muito quente e não é fácil, entendeu? É o semiárido, né? É o torrão, é o calor abrasivo. Né? Então, eu sou moreno assim, Valéria, não é porque eu sou, é por causa do sol mesmo. Né? Então, a gente sofre muito com calor aqui e as plantas sofrem muito. Então, eu respondendo a sua pergunta, as sementes que a gente tem importado, eu acredito que a gente já não vai estar mais importando nesse ano. A última importação que eu fiz foi em fevereiro. E todo ano a gente renovava, mas a partir de agora a gente vai ter autossuficiência. Ou seja, Cassiano, nessa nossa conversa agora, o que você me disse é que, na verdade, você dá para quem dá as funções para quem sabe fazer, né? É isso. Isso. O que a gente precisa é ter esse reconhecimento, né? De pessoas que têm. Agora mesmo me ligou um engenheiro químico, né? E então ele sabe o que ele está falando, né? E eu tenho que dar ouvidos a eles. Então, essa é a minha função como diretor, é guiar essa associação e as outras associações que pedem ajuda a gente a seguir, a traçar
uma trilha, né, que é profissional e que dá menos dor de cabeça. Lhe garanto isso, né? Eu tenho recebido bastante imagens, pedidos de socorro, porque as pessoas estão tentando plantar no seu quintal, às vezes até mesmo num quarto no quintal, e o que acontece é perda, eles perdem. Então, é mais uma tentativa, e aí eles perdem novamente por causa de outro problema, e aí vai se passando 6 meses, um ano, e a dificuldade é grande. Não é fácil você se livrar de botrites, não é fácil você se livrar de spider mites, não é fácil você se livrar do mofo, né? E custa caro você manter um grow, né? Só de energia, uma pessoa que eu ajudei a ter a OHC, ela gastava R$ 80, subiu para R$ 600 a conta de energia dela. Né? Ela fez, nossa, Cassiano, agora eu tô ferrada, porque eu não esperava isso, né? Eu esperava que eu ia cultivar, tirar o meu remédio e não gastar nada, né? Então, Claro. essa é boa para aqueles que acham que R$ 150, R$ 120, às vezes R$ 300, seja qual for o preço, o custo existe, né? E não é barato. O que a gente percebe é que existem pessoas que, em grupo, conseguem baixar mais esse preço, porque a gente se cotiza. Então, 6 mães, né, elas podem ratear os custos da associação, ratear, inclusive, até mesmo, por que não, trabalhar para a associação, né, contratada. Então, é uma questão de visão. Né? A gente está agora tendo que olhar para frente. E muitas pessoas não querem olhar para frente porque elas estão olhando para trás. Né? E é por isso que alguns movimentos não andam no caminho. Né? E isso, infelizmente, não é só na cannabis. Né? Então, é preciso uma renovação, né? Também nesse campo da cannabis. E eu acredito que a gente está chegando nesse momento. Né? Talvez dar um passo atrás para dar 2 para frente, Valéria. Interessante isso. Você sabe que, infelizmente, a gente está chegando aqui no final da nossa live, porque tudo que é bom dura pouco, né? E nossa live passou assim, ó, voando, voando. Então, eu queria pedir para você o favor, a gentileza, para dar seus contatos. Eu sei que muita gente já tem os seus contatos, mas gostaria que você reforçasse e que desse, para finalizar, desse seu último recado para todos os nossos ouvintes aí, participantes da live. Bem, eu queria deixar um alô para aquelas pessoas que estavam precisando, né, de um alívio, estavam precisando de um medicamento. Né? Tinha sua filha ali tendo crises e mais crises, e já faziam 3 meses tendo crises, e do nada um cultivador se arriscou, né, podendo ser preso, né, e fez o óleo e socorreu aquela criança. Eu estou com vocês, né, a gente passou por isso, mas a gente hoje está mudando porque a gente também teve que ceder. Né? Eu tive que ceder e é assim. A sociedade cobra que a gente siga algumas regras e eu tive que seguir. Mas eu não perdi a minha essência, a gente continua nisso aqui, não por causa do Bob, não é por causa de artista, não é por causa de ninguém. A gente está nisso por causa do outro. Né? E no meu caso foi minha mãe e o meu irmão, que é epilético. Né? Então, eu quero deixar essa homenagem a todos vocês que salvam a vida e colocam a vida em primeiro lugar. Né? Não importa se está falando de maconha, está falando de autocultivo, está falando que a indústria vem para tomar tudo. Né? Você que está aí, né, que está pensando
que pode contribuir, contribua agora, né? Salvando mais vidas, né? Salvando, deixando que a gente salve mais vidas se você não quiser deixar, né? Se você não quiser fazer. Então deixa a gente trabalhar. Né? Só o que eu sempre falo aqui na Paraíba é assim: viva o trabalho, né? Porque falar é fácil, mas difícil é fazer alguma coisa. E isso tem sido a diferença. E graças a vocês, do Sechat, né? Graças aos médicos que estão embarcando com a gente, graças aos legisladores, às mães, aos cultivadores, a gente está dando um avanço e vamos transformar, vamos fazer que esse ano, 2020, né, seja o ano da mudança, né? Tanto para a questão do novo normal, tanto quanto para a questão da cannabis. E diga-se de passagem, a cannabis vai ser um aliado contra o tratamento do Covid. E isso, em breve, a gente vai estar anunciando o resultado das pesquisas, né? E tome notícia, né? Tome notícia, né? E quem sabe um dia a cannabis ela tenha essa indicação. E isso vai ser muito bom para que outros passos sejam dados e a gente resolva esse problema de uma vez por todas. Muito bem. E você esqueceu de dar os contatos da Abraço para quem não tem. Abraço Esperança. .org.br é o melhor caminho para você falar com a gente. Lá do lado direito tem o chatzinho, é só chamar alguém lá que vai estar disponível para falar com quem precisar. Tá? A gente não trabalha 24 horas, mas a gente vai lhe responder assim que chegar de manhã cedo, depois de tomar um café. Tá bom? É café com tapioca ou não? É café com cannabis. Muito bom para dar um pouco de energia, né? Não, eu Tá bom, deixo já Cassiano. convite você, né, e pessoal para vir conhecer a Abraço em João Pessoa. Ai, não A gente vejo a sempre hora. recebe. A gente está criando Abraço e Tour, já estou dizendo, né? A gente sempre está fazendo tour, sempre está chegando gente, e a gente sempre está fazendo tour, mostrando as instalações. Lógico, com um caráter científico, né, com caráter de pesquisa, né? Então a É gente que tem. é como o restaurante que deixa a cozinha envidraçada, né? Você quer ver? Estamos aqui para você ver como é Pois é, feito, né? a gente É tem um muito legal. museu aqui, a gente tem um museu, né, da Sério? Olha. cannabis. Então eu mostro a história da cannabis. A gente está preparando algo legal para no futuro poder receber grupos, né? Eu já recebi várias vezes grupos, mas a gente não estava apto para receber tantas pessoas. O local era muito apertado, Vocês né? já mudaram para sede nova, não? Já mudamos. Uau! Agora parte disso, né? Parte ainda está no prédio antigo. A gente está terminando a parte do laboratório. Né? E aí o prédio antigo a gente vai ficar com a Braspet. Então a gente vai ter a Braspet e a gente está lutando para salvar os animais agora. Né? Eles Ah, muito merecem. bem. Bom, Cassiana, faltam só alguns 1 ou 2 minutinhos para a gente cair. Então, eu queria, antes de a gente despencar, porque o Instagram, depois de 1 hora, corta mesmo, derruba todo mundo. Queria agradecer a parceria, queria agradecer de você ter vindo aqui, dividir sua experiência, tirar nossas dúvidas, enfim, porque eu acho que nada melhor para falar do assunto do que aquelas pessoas que vivem isso todos os dias, né, Cassiano? Então, muito É obrigada. polêmico. Sim, é polêmico, sem dúvida. É polêmico, é uma coisa necessária para a saúde. Então, muito obrigada pela sua parceria. E um Tamo beijo a junto. todos que estão aí nos assistindo. Obrigada pela presença e até a próxima live. Um beijo a todos. Tchau, tchau, Cassiano. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.